A paz do Senhor sobre a sua vida. Deus abençoe seu dia. Estamos mais uma vez aqui para falarmos sobre o fruto do Espírito. E nós estamos numa reflexão sobre Gálatas capítulo 5, versículo 22. E hoje nós vamos falar da nossa quinta virtude do fruto do Espírito, que é a benignidade. Muito bem. Benignidade quer dizer índole boa, bom caráter, benevolência, humanidade e bondade. É uma virtude que nos dá condições de tratarmos os outros com carinho e meiguice, com gentileza, né? Paulo, no capítulo 12 de Romanos, por exemplo, ele vai dizer para nós no versículo de número 9 que nós precisamos ter o amor não fingido e, ao mesmo tempo, aborrecer o mal e apegar-se ao bem. Então, quando o crente, o servo de Deus, ele se apega ao bem e aborrece o mal, ele passa a tratar as pessoas com humanidade, cortesia e com gentileza. A benignidade, irmãos, é uma característica de uma pessoa boa, de uma pessoa amável, que não quer magoar ou não quer causar dano em outra pessoa. Então daí você percebe que a benignidade, ela leva o cristão a não viver uma vida amargurada e nem amargurar a vida das pessoas, causar dano à vida das pessoas. Tem muitas pessoas que, por não desenvolverem esse fruto, essa virtude desse fruto, elas acabam vivendo uma vida de porfia, falando muitas coisas que não convêm, denegrindo a imagem de outras pessoas, causando dor, causando sofrimento, né, nas pessoas. Mas quem verdadeiramente exercita esse fruto e desenvolver esse fruto e está em crescimento na sua vida, ele evita de todas as maneiras magoar as pessoas ou causar dor nelas, né? Seja por ações e seja por palavras, irmãos. Que as palavras às vezes machucam muito mais do que até certas atitudes. Então nós vamos perceber aqui que o nosso Deus, ele deseja que nós venhamos viver uma vida de filhos benignos, né? Em Romanos 12, 14, por exemplo, Paulo escreveu aos romanos e diz assim: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Porque nós não devemos ser benignos somente com aqueles que são benignos para conosco, que nos tratam bem, que são gentis, que são amáveis. Não, mas nós também precisamos ser com aqueles que nos maltratam, que nos perseguem. E aí está essa palavra abençoada: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Porque quando muitos de nós somos contraditados, quando muitos de nós somos confrontados, às vezes nós não queremos abençoar. Mas o amor benigno é movido do coração do cristão pelo Espírito de Deus, ele nos leva verdadeiramente a ter essa ação de abençoar. E eu falo isso porque quando você amaldiçoa alguém, quando você maltrata alguém, isso de alguma forma te maltrata, isso de alguma forma te atinge. Eu lembro de uma palavra que Deus falou a Abraão e disse assim: Abraão, abençoaria os que te abençoarem e amaldiçoaria os que te amaldiçoarem. Quer dizer, quando você amaldiçoa, isso acaba de alguma forma vindo para a sua própria vida. E quando você abençoa também. Então, nós precisamos entender isso. Se verdadeiramente somos filhos de Deus, precisamos viver como Jesus viveu. Porque Jesus era benigno. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus se importou com as pessoas, Jesus sempre tratou as pessoas com amor, com cortesia, desejando o bem para todos, né? A Bíblia diz que o Espírito de Deus estava nele e ele saiu por todas as partes, fazendo bem a todos, curando a todos os oprimidos do diabo, né? Libertando, enfim, esse deve ser a vida do cristão. E em Efésios, Paulo ele escreve no capítulo 4, versículo 32, né? Logo no versículo 31 ele vai dizer: não deixe que a ira tome conta do coração de vocês, que a raiva tome conta do coração de vocês, que a cólera, que a mágoa, que o ressentimento tome conta. Antes, no versículo 32 ele diz: antes, sedes uns para com os outros benignos, né? Então nós devemos arrancar esses sentimentos que nos maltratam e que até nos adoecem e precisamos viver, né, esse fruto tão abençoado que é a benignidade, desejando bem para todos. Logo na continuação desse versículo, né, no capítulo 5, versículo 1, Paulo vai dizer o seguinte: sede imitadores de Deus como filhos amados. Por que Paulo pede para nós sermos imitadores de Deus? Porque a fonte da benignidade está no próprio Deus. A Bíblia diz que Deus é benigno. No capítulo 6
de Lucas, versículo 35, está escrito: porque ele é benigno até para com os ingratos e mal. Então, nós também precisamos ser benignos, porque Deus é benigno. Se nós somos filhos amados de Deus, então nós precisamos viver da mesma forma que o Senhor, nosso Deus, ele vive, ele demonstra para nós. Então, amai, pois, os vossos inimigos, é o início do versículo, e fazei o bem, tá? Fazei o bem. E eu encerro essa palavra sobre o fruto, essa característica do cristão, o amor benigno, citando Romanos capítulo 12, versículo de número 20 e versículo 21. Olha o que diz o texto. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Versículo 21, a Bíblia diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Que Deus te abençoe, meu amado, com esta palavra. Seja benigno, vença o mal com o bem. Nunca se desmotive, mas continue sempre motivado a abençoar, ainda que muitos sejam ingratos e muitos sejam maus. Mas seja filho de Deus amado e produza, né, e desenvolva esse abençoado fruto, e que o Senhor nosso Deus te abençoe em nome de Jesus.